Vamos agora para a nossa oitiva. Primeira oitiva finalidade intimar o gerente de contratação de serviços gerais e de engenharia, senhor Leonardo Vilete Mac, para prestar informações pessoalmente sobre o depoimento do senhor Mário Valadares, realizado no dia 9/9. Senhor Leonardo, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo em nossa reunião. Obrigado. Presidente, eu acho que seria interessante solicitar ao depoente para ele ligar a câmera. Por favor, Leonardo, o senhor pode fazer o favor de ligar a sua câmera? Sim, liguei. O senhor, Leonardo, o senhor será inquirido como testemunha e, nessa condição, tem como dever de dizer a verdade sob pena de praticar crime de falso testemunho nessa CPI. Vamos às perguntas. Porque da onde que eu estou, vereador? Eu não estou vendo, mas eu vou abrir o programa aqui para poder ver. Eu vou passar a rodada de 2 perguntas, como estamos fazendo em todas as reuniões. Pela ordem de chegada, vamos passar essas perguntas, tá bom, gente? Senhor Leonardo. Ô, presidente. Sim? Eu não vou fazer pergunta não, mas vou dar só uma opinião. Às vezes, fazer rodada de perguntas, às vezes, dependendo de quem estiver fazendo, pede o raciocínio. Talvez podia deixar livre para a pessoa fazer as perguntas e depois passar para outra, entendeu? Sim, é porque tem gente que tem muita pergunta. Então, se perguntar muito, a gente acaba tirando realmente as outras perguntas. É só perguntar os vereadores, quem tem pergunta, quem não tiver, aí dá para calcular mais ou menos o tempo. Tá, nós vamos fazer uma rodada de 2, que eu creio que não tem muita pergunta, e a gente volta depois então, pode ser? Hein? Senhor Leonardo, bom dia. Bom dia. 9/9/2021, o senhor Mário Valadares, dono do Shopping Oi, prestou depoimento aqui nessa CPI e afirmou que negociou as peças que seriam doadas com o senhor. O senhor afirma que fez essa negociação com ele? Não, eu não tive contato nenhum com Mário Valadares. Eu apenas informei para o Henrique, que é o diretor de planejamento, o descritivo do equipamento melhor que atendesse a necessidade aqui da rede para as UPAs e SAMU. E eu tive contato com o João Vitor, depois de ter encaminhado já o descritivo dos equipamentos, justamente para esclarecimento quanto ao equipamento que estava sendo apresentado. E no momento da negociação do João Pedro junto à empresa que ele estava fazendo a aquisição, eu solicitei sim a troca de 5 acessórios que era pediátrico para adulto, porque no momento estava sendo mais demandado o acessório de adulto na rede. Então esse foi o contato que eu tive com o João Vitor. Agora o Mário Valadares eu não tive contato com ele não. Então o senhor não teve qualquer tipo de contato com o senhor Mário Valadares? Com ele não. Foi com a assessoria dele. Pela ordem, vereador Jorge, quer fazer alguma pergunta? Vereadora Flávia Borja. Bom dia, senhor Leonardo. Então, o senhor está dizendo que o senhor não teve contato nenhum com o senhor Mário Valadares. O senhor confirma? Confirmo. Tá. Quem é esse senhor João Vitor que o senhor citou? Trabalha com ele. Trabalha no grupo Mário Valadares. Ele que provavelmente é operacional, ele que entrou em contato para definir local de entrega e tirar algumas dúvidas sobre o descritivo. Tá, então era o responsável do senhor Mário Valadares, o João Vitor. Isso. O senhor sabe o sobrenome dele? Não. Tá, mas então, de acordo, né, com a sua conversa aí com o seu João Vitor, que foi o contato, como que foram definidos os bens doados? Como que o senhor fez aquela discriminação tão específica? O descritivo foi desenvolvido de acordo com a necessidade da rede. Porque hoje
Esses equipamentos são utilizados nas UPAs e SAMU, então eu encaminhei o descritivo de um equipamento de transporte que era a nossa necessidade. Tá, então o senhor que faz esse apanhado, a câmera do senhor fechou. O senhor pode ligar, por favor? Senhor Leonardo, vou pedir para o senhor manter a câmera ligada. Parece que Senhor ele Leonardo. A câmera e o áudio dele tá ligado, só que tá dando interferência. Minha conexão Voltou. caiu. Ah, sim. Retomando, nós desenvolvemos um descritivo de acordo com a necessidade da rede e colocamos também os acessórios para poder atender a nossa necessidade. Coloquei uma quantidade que fosse suficiente para esterilização, utilização e transporte. E o senhor solicitou, inclusive, a marca? O senhor definiu a marca que seria comprada? Não. No descritivo nós encaminhamos, ele atende várias marcas. Ele apresentou uma marca que foi o Microtac Total Takaoka, no qual foi aprovado. Mas a marca foram eles que foram ao mercado e encontraram a melhor de acordo com o nosso descritivo. De onde que veio a necessidade? Então, quem foi que encaminhou para o senhor a necessidade desses itens específicos? A necessidade de que seria um ventilador? Isso. Já chegou para mim a informação de que seria recebido ventiladores para ajudar ao combate ao Covid. Então, essa definição não sei de onde que veio, mas acredito que, de acordo com a necessidade, foi definido sim que seria o Quando o ventilador. senhor chegou até o senhor, essa informação chegou através de quem? Foi acionado pelo Henrique solicitando o descritivo do equipamento. Quem que é Henrique? Ele é o Henrique, ele é o diretor de planejamento de gestão e finanças lá da Secretaria de Planejamento. Uhum. E o senhor sabe se teve alguma doação parecida com a do Shopping Oiapoque? Não itens tive. específicos? De equipamentos que eu tenha conhecimento, não. Só do Shopping Oiapoque? Sim. O senhor acha que houve algum tipo de favorecimento para esse estabelecimento? Não sei porque eu não... Foi acionado como era técnica mesmo, eu não participei de nenhuma conversa, a não ser que seja sobre estabelecimento, sobre descritivo do equipamento. O senhor fez, então, toda essa parte aí de comunicação, né? O senhor fez a comunicação com o Shopping Oi, mas o senhor não fez com nenhum outro estabelecimento? Não. Quando as pessoas queriam doar, não foi através do senhor, não? Não. Eu cheguei a encaminhar descritivo, que é o mesmo, né? Para outras doações, né? Quais outras? Nós recebemos uma doação que eu não sei se foi do Estado ou se foi do Banco Itaú. Foram 5 equipamentos. Eu tenho até que confirmar. Então, houve uma doação parecida com o Shopping Oi. Não sei se foi parecido, mas foi uma doação de ventilador também. Ok, vou passar para os meus colegas e depois eu retomo. Obrigada. Vereadores, ao outro vereador? Presidente, Sim, posso perguntar? vontade, vereador. Bom, eu estou aguardando aqui a oitiva do senhor Mário, que eu quero fazer uma pergunta específica para o senhor Leonardo. A primeira pergunta, senhor Leonardo, qual que é a sua função dentro da prefeitura? Eu sou gerente aqui da Gerência de Contratação de Serviços de Engenharia Clínica. Então, a sua função é contratação de serviços gerais e de engenharia. Exatamente. E dentro do escopo da sua contratação, se encaixa a questão dos ventiladores, dos aparelhos dos respiradores? Engenharia Clínica, sim. Ok, mas em relação à descrição desses equipamentos, quem forneceu essa descrição específica para o senhor? Eu tenho equipe técnica aqui que trabalha em cima do descritivo. Oi, caiu de novo, né?
Esperar a retomada aí. Oi, A rede Leonardo. caiu de novo. Sim, você estava dizendo que você tem uma equipe técnica e aí caiu. Que trabalha no descritivo dos equipamentos que são adquiridos para a rede. Dentro dessa equipe técnica, tem algum médico? Médico não, tem engenheiro, médico não tem. E esse engenheiro, ele é que foi o responsável por determinar a especificação dos equipamentos doados? Responsável por... Não. Nós somos responsáveis pela descrição do equipamento, dos equipamentos, né? Sim. Quem foi o responsável pela descrição dos equipamentos que seriam doados? Descrição foi a minha equipe aqui da GECOSE. Equipe de onde? Da Gerência de Contratação de Serviços. Pois é, então, dentro da sua equipe de contratação de serviço, tem algum médico? Médico não, nós somos da manutenção, área técnica. Então, mais uma vez eu lhe pergunto, quem foi o responsável pela descrição dos equipamentos que foram doados? Você quer saber a pessoa dentro da minha equipe? Eu quero saber, porque eu quero saber a formação dela, se ela tem formação, se ela tem capacidade de fazer essa indicação. Entendeu? Porque como não é médico, eu imagino que deve ter alguma dificuldade. Ou se ela buscou essa informação com outra pessoa. Sim. Quem faz aqui para mim é a Débora. Débora, né? E você sabe o sobrenome dela? Tá difícil essas caídas aí, né? Nesses horários. A conexão tá estável. Tá complicado. De novo. Mas quem é responsável pela elaboração do descritivo dos equipamentos aqui na minha gerência é a Débora. Débora. E você sabe o sobrenome dela? Débora Morgado. Morgado? E a função? Como é que é? A função dela, coordenadora. Isso, engenharia clínica, médica. Não entendi, repete. Ela é coordenadora de engenharia clínica médica. E ela, qual a formação dela? Ela é engenheira eletricista. Ok, então... E ela está subordinada ao senhor, né? Exatamente. Ok. Vamos lá. No depoimento do senhor Mário Valadares, ele informa o seguinte, veja bem o que ele disse aqui. Ele disse que o contato dele foi com o André Reis e que depois ele passou a tratar dessas doações com o gerente de contratação de serviços de engenharia, o senhor Leonardo Matos. Então o senhor está afirmando aqui para a CPI que o senhor Mário, então, ele está mentindo para a CPI, porque ele não negociou isso com o senhor. Não, eu conversei como área técnica com o João Vitor, que é do grupo Mário Valadares. Agora com o senhor Mário eu não tive nenhum contato, não. Eu quero deixar registrado aí, senhor presidente, porque infelizmente o senhor Mário Valadares, ele já esteve 2 vezes aqui na CPI, e nas 2 vezes que ele veio, ele deu informações que depois se contradizeram. Então, assim, é importante que, e até mesmo para os funcionários públicos, porque eles estão sendo colocados numa posição, pelo senhor Mário, que depois, na hora da acariação, como aconteceu com o senhor Breno Seroa, ele volta atrás. Então, isso vai ser considerado, com certeza, no nosso relatório final. Porque, vou abrir aspas para o que o senhor Mário Valadares disse. A testemunha respondeu que foi apenas um contato com André Reis e que depois passou a tratar com o gerente de contratação de serviços de engenharia clínica, Leonardo Juliette Matos. Explicou os detalhes, que explicou os detalhes dos equipamentos doados e dos ajustes feitos nesses equipamentos. Então, fica complicado. Se ele está falando uma coisa, o senhor Leonardo está dizendo outra totalmente diferente. Senhor Leonardo, tinha um acordo entre a prefeitura e o Shopping Oi para assim que fizesse a doação, o Shopping Oi pudesse voltar a funcionar? O senhor tem essa informação? Não, como já mencionado, eu sou da área técnica, eu apenas informei o descritivo e local de entrega
junto ao João Vitor. Quanto a isso aí, eu não tive, não tenho ciência nenhuma. Mais uma vez eu quero replicar a fala do senhor Mário. Informou que cada um tinha um custo estimado de R$100 mil, de forma que se propôs a doar 3 respiradores para o município de Belo Horizonte. Complementou que foi transferido para conversar com André Reis, o qual transferiu para tratar com o senhor Leonardo Vilete Matos. Mais uma vez o senhor confirma que nunca teve essa tratativa com ele. Com ele não, foi com o João Vitor. Ok. Que é do grupo dele. Eu vou passar para os colegas, presidente, e volto aqui com mais perguntas. Ok. Algum outro vereador queira fazer pergunta? Algum outro vereador que está da comissão? Vereadora Fernanda Altoé. Se ninguém quiser, senhor presidente, gostaria de perguntar novamente. A Fernanda não quer não, ele já colocou no chat aqui, presidente. Ok. Vereadora Flávia Borja. Senhor Leonardo, eu queria perguntar mais especificamente para a gente conseguir entender. Tem diferença de especificação dos itens aí, quando a doação ela é pedida, quando ela é uma doação pedida pela prefeitura ou quando ela é recebida? O senhor sabe dizer se a doação foi solicitada pela prefeitura ou se foi oferecida pelo shopping? Não sei, não tenho essa informação. Ok. Obrigada, estou satisfeito, senhor presidente. Vou retomar aqui então, tá, presidente? Vereador, fique à vontade. Senhor Leonardo, por gentileza, o senhor tem informação de qual foi o local de alocação desses equipamentos, para onde eles foram entregues? Tem, sim. Os primeiros 3 equipamentos recebidos, eles foram para a UPA Norte, e os outros 5 foram entregues na UPA Nordeste. Peraí que eu estou com a ficha aqui, tá? Então, anotando. UPA Nordeste, UPA Oeste e na UPA Venda Nova. UPA Venda Nova foram 2. Porém, após a entrega, esses equipamentos eles são feita a movimentação dentro da própria UPA e SAMU de acordo com a necessidade. Se houver necessidade de tirar da UPA Norte e mandar para o Barreiro, a gente tira e manda para o Barreiro. E foi isso que aconteceu durante esse período aí de pandemia. Nós fizemos várias movimentações, mas todos eles estão disponíveis nas UPAs. Ok. Outra pergunta. O senhor tem conhecimento... eu vi que a vereadora... O senhor já disse que não conversou com o senhor Mário, mas o senhor conversou com outra pessoa. Como é que é o nome dessa pessoa? João Vitor, né? Em algum momento, o senhor João Vitor mencionou para o senhor que essas doações tinham sido solicitadas por alguém? Não. Nós só tratamos sobre o descritivo mesmo. Ele estava fazendo a aquisição, ele me apresentou. O equipamento estava sendo adquirido para não poder fazer uma análise técnica e depois negociamos o local de entrega, que foi aqui na minha gerência. Entendi. Só mais um minuto aqui, quer ver? O senhor sabe se nesse intervalo entre a doação, o recebimento, o senhor sabe se houve algum encontro entre o senhor Mário e o secretário Dr. Jackson para tratar desses assuntos? Como já mencionado, eu somente atuei na parte técnica. Não sei se houve encontro, não sei. Eu tive contato só com o João Vitor. Eu nem o Mário Valadares eu não conheço também não. Eu conheço assim, pelo que eu vi a depoimento dele, mas nunca tive contato nenhum com ele não conheço. Antes da doação desses equipamentos, o senhor tem conhecimento de outras doações similares, principalmente de equipamentos médicos? Houve a doação de 5 equipamentos, foi o que eu mencionei. Eu não me lembro se veio do Estado ou se veio do Banco do Itaú.
Mas nós recebemos como doação, sim. Antes do senhor Mário? Eu não me lembro a data. Eu não sei se foi, eu acho que foi, não me lembro, eu tenho que confirmar se foi antes ou depois. Sinceramente, eu não me lembro a data correta, mas que houve a doação, houve sim. Ok. Estou me referindo aqui para ser utilizado nas UPAs, tá? Agora, Certo. se houve para os hospitais, já não está dentro da gestão. Para encerrar a minha parte aqui, presidente Leonardo, eu quero só deixar claro aqui mais uma vez o que já foi falado, porque isso para mim interessa. A conexão caiu, tem como se repetir, por favor? Sim, eu vou encerrar, vou fazer minha última pergunta para o senhor, que na verdade eu só quero confirmar as informações que o senhor passou aqui. Então, segundo as suas informações, a engenheira eletricista Débora Morgado, que é coordenadora da sua área aí de contratação e de engenharia, foi a pessoa responsável por especificar os equipamentos que deveriam ser doados, correto? Ela é a pessoa responsável por trabalhar no descritivo dos equipamentos em geral. E Ok. esse foi um deles. Ok, muito obrigado. Senhor presidente, vamos tentar ver se há uma possibilidade dentro do tempo que a gente tem aqui de buscar talvez a oitiva da senhora Débora, porque eu creio que é importante que a gente tenha conhecimento dessa questão das doações o mais aprofundadamente possível, uma vez que, infelizmente, o senhor Mário, ele mente aqui na CPI, ou então ele tem um lapso de esquecimento todas as vezes que ele vem aqui nessa CPI. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com certeza, estamos à vontade de vocês. Precisar de extraordinária. Agora, em relação ao senhor Mário, faça das suas palavras as minhas palavras. Ele coloca os funcionários da prefeitura em questão, em uma interrogação em cima deles, e na hora que faz a oitiva, ele mente e diz que esqueceu que não era esse. Eu espero que da próxima vez ele não possa se esquecer, né? Com certeza. Senhor presidente, só para deixar claro aqui para Vossa Excelência, o vereador Zé Ferreira e o vereador Nicolas já estão presentes aqui, tá? Eles estão presenciais. Ok, obrigado pela informação. Vereadora Flávia. Senhor Leonardo, quais outros estabelecimentos comerciais que doaram equipamentos ou doaram alguma coisa para a pandemia, para ajudar na pandemia? Bom, eu não tenho a relação desses equipamentos que foram doados, desses itens em geral, né? Mas acredito que a área de competência, que é do que estava acompanhando o Henrique, ele tem todo esse levantamento do que foi doado. Mas o senhor sabe dizer qual outro estabelecimento? O senhor também fez um contato para poder especificar os itens? Não, o que eu tive contato direto foi somente esse com o João Vitor, lá do Grupo Mais Valadares. Então, o senhor não fez mais nenhuma intermediação com nenhum outro estabelecimento comercial? Nenhum outro shopping, doou? Não. Tá, muito obrigada. Senhor presidente, satisfeito. Professor Juliano, gostaria de fazer algumas perguntas. À vontade, vereador Nicolas. Bom dia, Leonardo. Minhas perguntas são um pouco mais objetivas. Primeiro, o senhor disse a respeito do Henrique, né? Qual o cargo do Henrique que enviou o processo de doação para o senhor? Qual o quê? Não entendi. Repete, por favor. Qual o cargo do Henrique que enviou o processo de doação para o senhor? Na verdade, o Henrique, ele não enviou o processo de doação, ele encaminhou o meu contato. Primeiro eu mandei o descritivo para ele encaminhou meu contato para esse João Vitor, no qual a gente começou a ter contato para esclarecimento. Minha conexão caiu de novo, não sei onde que eu parei, mas o Henrique, ele é diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Planejamento. Ele é diretor de planejamento. Ok. Qual foi a ordem que o senhor Henrique passou para o senhor? Qual foi o quê? A ordem, esse contato. O que foi o objeto desse contato? Não, ele passou, eu passei para ele o descritivo do equipamento e logo após ele passou o meu contato para a equipe lá do Mário Valadares, que é o João Vitor, que a gente começou a ter o contato para esclarecimento sobre o descritivo. Ok. O senhor já deixou claro aqui para o vereador Ilan de que esse processo de doação chegou para o senhor, não tinha, no caso, objeto definido, e quem definiu
no caso foi a Débora, né, a pessoa específica e técnica para poder definir as questões dos objetos, né? Então foi a Débora que fez todo esse processo. Não foi isso não. Falei que chegou para mim a solicitação do descritivo do equipamento, do ventilador, para atender a rede. Eu encaminhei o descritivo do equipamento. A partir daí eu comecei a ter o contato com o João Vitor para esclarecimento quanto ao descritivo. Ah, tá. Então já chegou para você e você só encaminhou para poder avaliar encaminhar o descritivo, isso, primeiramente, encaminhar o descritivo do ventilador pulmonar que atenderia a rede. Encaminhei. A partir daí, o João Vitor entrou em contato para apresentar o equipamento que ele tinha encontrado no mercado, esclarecimentos sobre o próprio descritivo. Perfeito. O secretário de Saúde ou o prefeito teve alguma interferência nessa negociação? Não sei. Foi o senhor quem direcionou para quais hospitais essas doações deveriam ser entregues? Não foram entregues para os hospitais, foram entregues para as unidades de urgência do SAMU, mas foi definido pela gerência de urgência em conjunto com a área técnica aqui da GECOS, gerente de contratação de serviço. Só um minutinho, repete para mim, por favor. Foi encaminhado para as UPAs e para o no primeiro momento nas UPAs, né? O SAMU também utilizou desse equipamento no momento de necessidade, mas quem definiu foi a gerência de urgência em conjunto aqui com a área técnica, a gerência de contratação de serviços de engenharia. Ok, obrigado. Sem mais perguntas? Presidente, só deixar claro aqui isso também, com relação ao Mário Valadares, que pelo visto o mau caratismo também envelhece. É impressionante que sempre, né, no começo dessa CPI, a gente deixa bem claro, com relação à pessoa, né, falar a verdade, testemunhar a verdade. E pelo visto dizer a mentira que isso tornou corriqueiro. É impressionante, né, como é colocado aqui, como se fosse uma operação, aquelas operadoras de telemarketing, né, joga para um, depois joga para outro, e na verdade a pessoa que deveria estar falando a verdade está falando mentira aqui nessa CPI. Então, deixar isso claro aqui, porque isso incorre, né, em improbidade administrativa, óbvio que não entra no âmbito criminal, mas civil. Contudo, é algo que precisa ser responsabilizado. Isso não pode passar impune uma pessoa mobilizar a quantidade, né, de máquina pública que está sendo colocado aqui, de pessoas que estão dependendo do seu tempo, sua energia, para poder investigar algo tão sério, e vem aqui, né, uma pessoa, pelo que tudo, né, aparenta ser, colocando outras pessoas no meio do jogo, que na verdade era falsa, né, as acusações. Então, só para deixar registrado isso aqui também. Senhor presidente. Fica registrado pelo relato, viu, vereador? Senhor presidente. Parece que o vereador Inan chamou primeiro, Flávio. Rapidamente, Flávio, é só para deixar claro que qual que é o nosso objetivo aqui? Qual que é a busca que nós temos aqui em relação à verdade? A pergunta é, o senhor Mário Valadares foi beneficiado pelas doações que ele efetuou? Essa é a pergunta. Agora, quando ele vem aqui e diz que não, quando os funcionários do governo dizem que não, mas quando nós constantemente verificamos que existem contradições e, pior, mentiras nos seus depoimentos, inclusive envolvendo os funcionários públicos, fica difícil de acreditar que ele esteja falando a verdade em tudo que ele está falando. Então, assim, nós estamos dando a oportunidade, como o vereador Nicolas falou, começa o depoimento dizendo, diga a verdade. E a pessoa entra em contradição constantemente. Isso realmente não pode ficar dessa forma. Muito obrigado, presidente. Está mudo, senhor presidente. Posso falar? O senhor está mudo. Tem áudio, Juliano? Sim. Eu quero só completar, né, a fala do vereador Irlan, vereador Nicolas. Fica muito difícil para a gente obter os dados, mesmo numa comissão parlamentar de inquérito. Senhor Leonardo, por favor, a sua câmera. A conexão caiu mais uma vez. Eu queria só completar dizendo que a gente quer saber se o Shopping Oiapoque doou mesmo ou se a prefeitura pediu essa doação. Esse é um ponto-chave. O senhor está me dizendo, senhor Leonardo, que o único lugar que o senhor fez essa intermediação, a única organização doadora que o senhor fez contato foi com o Shopping Oi. O senhor confirma? Sim. O senhor confirma que o único estabelecimento que o senhor fez contato e intermediação foi com o Shopping Oiapoque? Foi ele que entrou em contato para poder esclarecimento
dar esclarecimento, né, sobre Por os que o senhor acessórios. atribui esse tratamento especial com um estabelecimento? Só um estabelecimento teve a oportunidade de doar ou de ter esse tratamento diferenciado? Eu não sei porque acho que nós encaminhamos, da mesma forma que eu encaminhei o descritivo para eles, foi encaminhado também para o outro que a gente recebeu, se não me engano foi do Itaú, mas O senhor teve contato não com o tive Banco contato. Itaú? Não, Não foi o senhor? mas inclusive o equipamento que chegou do Banco Itaú não é o mesmo equipamento que não é o equipamento do descritivo que a gente encaminhou, era um equipamento diferente, era um equipamento fixo, mas de qualquer forma Qual que é o ele equipamento que o atendeu a Shopping Itaú demanda. doou? É um ventilador também, mas ele não é de transporte, ele é fixo, ele precisa do ar comprimido para poder funcionar. Ele está sendo utilizado na Nordeste. Então, vocês pediram uma coisa e foi doada outra. Na verdade, nós mandamos o descritivo do ventilador. Aí chegou esse de transporte, que também atendeu a demanda, mas não atenderia para todas as UPAs conforme o de transporte. O ponto aqui, senhor Leonardo, é que o senhor não tratou com esse doador por que foi um tratamento especial na doação do Shopping Oiapoque. Senhor Leonardo. Caiu a conexão, mas você perguntou por que foi um tratamento especial. Eu não entendo como um tratamento especial, ele simplesmente entrou em contato para saber se aquilo que ele estava adquirindo iria atender às nossas necessidades. E ele apresentou o equipamento, eu fiz a análise técnica e informei que o equipamento apresentado atenderia. Foi o contato que eu tive. Tá, mas o senhor me confirma que o senhor só conversou com o senhor João Sim. Vitor, que é o intermediador aí do Shopping Oi. Sim, até porque Queria só deixar registrado não tiveram outras doações a não ser essa do Banco Itaú, de ventilador. Queria deixar registrado em ata, senhor presidente, nós sabemos que foram milhões em doação, mais de 270 doações, se eu não me falha a memória, e o único caso que teve um tratamento especial, de uma especificação, foi o Shopping Oiapoque. Coincidentemente ou não, foi um dos únicos estabelecimentos que abriu durante a pandemia, em detrimento de vários outros comércios. Queria registrar em ata, por favor. Fica registrado, vereadora. Obrigada. Algum outro vereador deseja fazer uma pergunta? Não? Não, presidente. Tá ok. Então a gente vai querer agradecer muito. Só para deixar claro que, vereador Ramelo, se for necessário fazer extraordinário, tanto para você ou tanto para o vereador Ferreira. fique bem à vontade, viu? Obrigado, senhor presidente. Eu só reitero o nosso acordo para que encerremos as oitivas no dia 4, porque eu preciso de prazo para fazer o relatório. Só se realmente acontecer algo extraordinário para que a gente passe dessa data. Certeza que nós prometemos para você será cumprido e aí fica aberta a extraordinária para quem for achar necessário, tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado a você. Senhor Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui nessa comissão. Por nada. O senhor queria falar algo mais? Não. Tudo certo. Não? Ok. Obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Obrigado, gente. Bom dia.